Vamos reagir aqui ao Tá Na Área e tudo sobre o Botafogo e a sua estadia em Los Angeles. E a mídia paulista que não cansa de sangrar com o Botafogo, né, o G4 do Band Esportes aí, com Tirone, Arnaldo Ribeiro, né, Massini, etc e tal, que estão cravando que o Botafogo não passa da fase de grupos e que errou muito em trazer reforços só agora e aquela papagaiada toda que a gente já conhece. Eles vão ter que queimar a língua de novo. Também tem o placar aberto repercutindo todos os movimentos do Botafogo na janela de transferência. E claro, também tem a ESPN comentando o Botafogo, Mundial, reforços e muito mais. Isso e muito mais já já, mas antes, um recado para vocês, um anúncio e um pedido. Né? Quem não sabe ainda, quem não viu as lives que eu fiz no canal principal, no canal reserva, o canal principal levou o terceiro strike. Que eu sempre avisei aqui, sigam o canal reserva, porque se o terceiro strike vier, eu vou perder o principal, a gente perde o contato, então aconteceu. Só que o canal principal não caiu ainda. Ele tem 7 dias, no caso de segunda-feira, dia 9 pra frente, então no dia 16, segunda-feira, ele vai sumir se eu não reverter o quadro, se eu não conseguir um contato com o dono do terceiro strike e ele anular esse strike, ele retirar esse strike. Consegui contato com o cara, só que ele é um fotógrafo colombiano, me respondeu por e-mail e tal, tá irredutível, ele só tira o strike mediante uma multa, né, que ele primeiro botou em $200, que é mais R$1.100, não tem esse dinheiro e para conseguir isso rápido é bem difícil. Consegui negociar com ele, chorei daqui, chorei de lá, ele baixou aqui, aumentou ali, baixei aqui, chegamos em $125, que dá R$700, tá? Se o pessoal, cada um de vocês doar R$1 no Pix, gente, a gente consegue esse dinheiro hoje ainda, rápido. Porque aqui, todos os dias a gente tem aqui, tem mais de 1.000 views. Se cada um que assistir doar R$1 no Pix, e o Pix tá ali em cima, rafaguense10@gmail.com, a gente consegue esse valor. Aqui embaixo também vai estar o link na descrição, vai estar o e-mail na descrição, né? Nosso Pix. E também no comentário fixado, no primeiro comentário do chat, aqui embaixo vai estar o nosso e-mail também, que é o nosso Pix. Quiser ajudar de outra forma, quero escanear o QR Code na tela e mandar. Aqui em cima tem Live Pix, o Live Pix aqui em cima, ó. Pode escanear esse QR Code, mandar uma mensagem pra gente e uma contribuição vai chegar pra gente. E também tem o Superchat, né? Você pode mandar o Superchat pra gente nas lives e também nos vídeos e vai ajudar bastante, tá bom? Então, bora partir pro vídeo e no final a gente conversa um pouco mais sobre notícias do Fogão. A expectativa também já começa nessa semana para a Copa do Mundo de Clubes. Equipes brasileiras algumas já chegaram, outras estão a caminho. Vamos fazer contato com os Estados Unidos diretamente de Santa Bárbara. André Galindo acompanhando o Botafogo num visual maravilhoso, inclusive. Galindo, boa noite para você daqui do Brasil, né? Bem-vindo ao Tá Na Área. Botafogo já chegou nos Estados Unidos, ainda contando com algumas novidades para essa Copa do Mundo. Tudo bem? Bené, como vai você? Tudo bem? Olha, cenário especialmente medido, enquadrado pelo Flávio Henrique, tá bom? Para o Tá Na Área. Para você, para Pedro, vou fazer uma pergunta. Vocês sabem que esse rapaz do lado de vocês é um grande jogador de golfe ou ele esconde esse jogo, não? O Evaldo Lubânio, o grafite, vocês não conhecem esse talento dele, né? Porque a gente quis homenageá-lo também aqui. Ele que é o Tiger Woods do estádio do Arruda. Grafite, olha que campo de golfe maravilhoso, que faz parte do complexo do resort, onde está o Botafogo instalado por aqui. Vocês podem comentar isso, se ficarem surpresos ou não, amigos. Tem isso, Grafa? Tá escondendo o jogo? Não, mas eu não sou expert não, mas já joguei algumas vezes já em pré-temporada com os clubes que eu joguei em alguns clubes. Tô falando? Da Europa e do Oriente Médio, gente. Eu joguei algumas vezes, mas não sou expert não. Eu já quebrei uns tacos já também, mas não sou fera não, Galindo. Galindo, a gente vai providenciar um desafio aqui no Tá Na Área. Desafio de golfe com grafite. Eu adorei o Tiger Woods do Arruda. Surpresas só do Tá Na Área, rapaz. Olha ali ao fundo, gente, olha o Oceano Pacífico, né? Também na imagem do Flavinho é o seguinte, estamos na outra costa, por isso já está escuro aí no Brasil, aqui está super claro ainda é tarde, nós estamos 4 horas a menos, 4 horas atrás do horário oficial de Brasília. Portanto, para a gente ficar atento ao horário do jogo de estreia do Botafogo contra o Seattle Sounders, no domingo será 11 horas da noite, hora de Brasília, 7 horas da noite, hora local.
Estamos mais ou menos na mesma faixa do estado de Washington, não confundir com a capital Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, mas é no estado de Washington, vizinho à Califórnia, onde fica a cidade de Seattle, onde joga um grande amigo de grafite, o João Paulo, meio-campista do Seattle Sounders. Amigos, é o seguinte, foram 12 horas e meia de viagem. Vocês lembram que rolou aquela polêmica com o avião do Botafogo, tal, lá na disputa do Mundial de Clubes do fim do ano passado? Mas então, avião com voo fretado, exclusivo, super confortável. Os jogadores tinham, inclusive, camas para deitar. O voo é longo, isso cansa, são quase 13 horas nesse voo direto. Rio de Janeiro, Los Angeles, mas eles chegaram aqui muito mais recuperados. Estão descansando neste momento, hoje sem treinamento, mas a partir de amanhã, primeira movimentação. São 5 dias de treinamentos antes da estreia contra o Seattle. A gente bateu um papinho com o goleiro John, o primeiro a falar por aqui, e a gente roda um trechinho agora para vocês no Tá Na Área. Estamos nos arredores de Santa Bárbara, certo? Isso. Estado da Califórnia, Estados Unidos da América. Chegaram. Feliz demais, né? Estar aqui nesse momento. Um campeonato tão importante, onde tem grandes times, grandes clubes, e só tenho a agradecer a Deus. A gente estava falando recentemente com vários dos seus colegas, dizendo também o privilégio de viver esse momento, né? Tem um time americano de uma liga ainda em desenvolvimento, a MLS, mas tem o atual campeão também da Europa, PSG e Atlético de Madrid. Nos teus sonhos, como que você encara agora a realidade, John? Meus melhores sonhos... Eu sonhava estar vivendo esse momento, estamos vivendo um momento lindo, com grandes times, com grandes equipes. Eu acho que é desfrutar de tudo isso, jogar jogo, que será um campeonato lindo demais. Teve trabalho, meus amigos, para parte da comissão técnica. O Renato Paiva não, ficou no hotel descansando, mas algumas dessas pessoas que auxiliam o Renato Paiva foram até a universidade, onde fica o centro de treinamento, onde o Botafogo fará toda a preparação durante a primeira fase. Temos imagens aí também. Estádio com grama, centro de treinamento com grama natural, ao contrário do estádio de Seattle, que tem grama artificial, assim como é o Newton Santos. Imagens também da nova contratação do Botafogo. Arthur Cabral, atacante, estava no Benfica, fechou um contrato de 3 anos com o Botafogo. Arthur Cabral, que é esperado, meus amigos, para chegar em torno de 30 minutos aqui ao hotel. É reforço que já estará inscrito no elenco para disputar esta Copa do Mundo de Clubes. Joaquim Correa, tá bom? Argentino, extremo atacante, estava na Inter de Milão, da Internazionale de Milão, foi para o Rio de Janeiro, assinou o contrato, vai se juntar nos próximos dias também aqui ao Botafogo. O Botafogo que está recebendo, abrindo portas para novos reforços e que já se despede depois da Copa do Mundo de Clubes, do Jair, do Cuiabano e também do Igor Jesus. Entre perdas e ganhos, vocês avaliam como estará o elenco do Botafogo. Deixo aqui, em nome da nossa equipe, um cheiro para vocês. Valeu, Galindo. Obrigado pelas informações do Botafogo, também pela revelação do nosso jogador de golfe, grafite aqui no Tá Na Área. É isso, o Botafogo se movimentando bastante no mercado, com novidades para a Copa do Mundo de Clubes, reforços no ataque, né? Arthur Cabral e Joaquim Correa chegando então para a equipe do técnico Renato Paiva, o clube que saiu, né? A delegação que embarcou hoje, saindo... A diferença o Palmeiras não está contratando ninguém para a Copa do Mundo de Clubes, por exemplo. Tá pronto. Trouxe lá no começo, tentou adaptar o máximo que podia esses jogadores. Esse é um ponto. Deveria estar pronto e não está. É um bom ponto. Mas, na teoria, trouxe para isso. Para isso. Com antecedência e tal. O que eu quero dizer? O Botafogo tá indo agora, eles estão apertando o botão, que o Botafogo de vez em quando aperta esse botão, futebol manager lá, que, né? Sai contratando um monte de cara lá. Só agora, nas últimas horas, Caio Pantaleão, que é um brasileiro zagueiro, Álvaro Montoro, um meia argentino, o Joaquim Correa, atacante, e o Arthur Cabral, atacante. Só nos últimos 2-3 dias. O que jogou 4 jogadores. Vamos lá, técnico. Se vira, esses caras vão viajar e você se vira aí. O Palmeiras não tem isso. A ideia era ter o Paulinho já bem pra caramba, teria dado tempo. Lembra? Era abril pra voltar, nós estamos em junho. Estaria 2 meses voando na teoria. Aí o Massa pode entrar nos pormenores, mas não funcionou. O clube tentou se organizar para estar 101% agora na competição. Sim, é verdade. Agora, me parece que o movimento do Botafogo é mais para o segundo semestre, né? Sim. Porque é o que vai acontecer, né? O time vai estar mais forte, classificado. Pode ser a mesma situação. Então,
sempre é assim. O Jorginho do Flamengo, também recém-chegado. É um movimento, são 3 anos de contrato e tal. Se o clube brasileiro não tivesse qualquer expectativa ou achasse que esse Mundial é apenas para exibir a marca, eles dariam férias aos jogadores recém-contratados que fizeram uma temporada gigante na Europa e, na volta, vem brilhar no colocariam semestre, os caras. né? Não, claro. Vai todo mundo entrar nessa brincadeira. Né? Então o Jorginho vem e emenda o Arsenal com o Flamengo. O Arthur Cabral emenda Benfica com o Botafogo. E assim vai. Né? Quem está contratando agora vai tentando, até a janela fechar dia 10, amanhã, colocar o jogador para estar apto para o Mundial. Então, mas olha, abolindo a questão das férias. Quem está meio descolado disso é o Fluminense, né? Que não, mas está tentando o Sotel, por exemplo. Mas não contratou na mão. Não, até porque não tem. Mas olha o poder aquisitivo do Fluminense perto de Flamengo, Botafogo, claro. Palmeiras. Então, mas imagino, no caso do Palmeiras, o que se espera é chegar nas oitavas e depois volta e dá um descanso para os jogadores. Eu ia perguntar isso para vocês. Não é uma... O que é factível? Sem delírio e sem... Não, mas só sem volta de pobreza, fala. Só com calma. O que aconteceu com o Felipe Anderson quando o Palmeiras contratou? Não, demorou para engrenar. Não é que engrenar, não. O que aconteceu com ele depois de passar a temporada inteira europeia? É adaptação. Né? Não. O quê? Não. Ele teve as férias de 30 dias. O Palmeiras, beleza. Só que eu vou ter minhas férias de 30 dias. Sim. Aí recomeça um ciclo que é normalmente o que acontece para o atleta que está na temporada europeia. Sim. Agora vários vão emendar por conta do Mundial. Sim. Fala. Isso, vai ter consequência lá na frente. Lá na frente, provavelmente. Não, cara, a Copa do Mundo ano que vem. A minha perspectiva é classificar e em primeiro seria bom para fazer um jogo talvez com o Atlético de Madrid ou o Botafogo. Se classificar em segundo, provavelmente é o PSG, né? A não ser que venha aí o Napoleão jogar, entendeu? Napoleão Bonaparte, mesmo original. Não o nosso, Napoleão. Não, o nosso é craque. Domingo tem. Domingo tem. Entendeu? Começa calma. Não, mas, começa sábado, entendeu? Vem no Inter, Palmeiras. Miami e Al Ahly. Do grupo do Palmeiras. Isso. Começa sábado. Mas domingo tem a estreia do Palmeiras e antes PSG e Atlético de Madrid. É isso. Que já dá uma... se tiver um vencedor PSG e Atlético de Madrid, dá um sinal de quem seria o campeão do grupo. E pode ser também chegar em primeiro na chave do Palmeiras e o PSG se classificar em segundo na chave dele. Pra mim, na minha cabeça, tá bem definido assim. Parou na fase de grupos. Abaixo do esperado, vexame. Vexame. Passou. Abaixo do esperado ou vexame, é diferente. Não, vexame nunca, né? Abaixo do esperado. É sacanagem. Abaixo do esperado. Foi pras oitavas. Vamos lá. Foi pras oitavas. Vexame é ficar olhando. Objetivo concluído. Objetivo mínimo concluído. E aí o que vier pra frente é lucro. Então, e na minha cabeça é isso. Mas a gente tem que fazer uma distinção grande entre Botafogo, claro, para Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Se o Botafogo se classificar, é espetacular. Com 2 europeus. É isso. Ele não foi de cabeça de chave. Não, é que ele perguntou do Palmeiras. O Botafogo não passar de fase é completamente compreensível. Isso. Aliás, para os outros, o Botafogo, que é o campeão, não foi cabeça de chave. Porque é um torneio meio gincana, é ranking e tal, não sei o que lá, entendeu? O Botafogo é o último campeão, mas não é porque foi o último campeão da Libertadores que foi o cabeça de chave. A distinção aí também é política, histórica, ranking e tudo mais. Mas é porque para a FIFA são 4 campeões de Libertadores. Ela não distingue o ano. Não, entendi. Né? O 24 não é mais uma pontuação maior do que o 22. É um campeão de Libertadores. O Palmeiras foi cabeça de chave porque foi campeão 2 vezes no período, é isso? Não, ganhou o primeiro. Foi o quarto a ser campeão. Se volta um ano a mais, né? Foi o primeiro a ser campeão. Foi o primeiro nesses 4. E ele é cabeça de chave. Mas aí é por causa do ranking. Isso. Exatamente. Isso. Aí assim, o que não está se levando em consideração? O Palmeiras não conta com nenhum centavo do Mundial. Então... Não, mas tem uma premiação bonita já. Então, mas não está na previsão orçamentária. Tá bom. É extra. Entendi. Então, assim, só que vocês estão enrolando, vocês não estão respondendo. Só eu respondi. Não, eu respondi. Eu falei, fase de grupos, objetivo cumprido. Não, então...
Oitavas, qualquer coisa acima... Palmeiras, é essa? É, Palmeiras. Palmeiras. Pro Palmeiras. Eu só fiz a distinção entre o Não, Botafogo tudo bem, e os perfeito. demais. Pro Palmeiras. Depois, daqui a pouco a gente faz dos outros. O Palmeiras, se não passar de fase, é uma grande decepção. É uma grande decepção pela expectativa criada. E acho que também é pro Flamengo e tudo mais. Mesmo que tenha o Chelsea, que é muito mais forte que o Porto. É uma decepção. Se não passar em segundo, mesmo que seja. Eu não estou falando vexame. Decepção e vexame são coisas diferentes, certo? Seria uma decepção hoje. E oitavas é ok. A partir do oitavo que vem a lucro, certo? Aí depende do cruzamento, né? Eu acho que o cruzamento do Palmeiras, qualquer um dos europeus, se passar, passar do PSG ou do Atlético de Madrid, maravilhoso. Então, e se ficar, tá tudo ok. Pode ser o Botafogo. Minha cabeça é essa também. Pode ser o Botafogo. Pode ser. Aí dá jogo. Sim, aí dá jogo. Não, mas então... Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sentiu 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Então, Bandeira, Fabiano, eu quero saber de você sobre... Cara, não acaba o dinheiro do cara, do dono do Botafogo, não? Dinheiro, scout, inteligência, falando em bandeira, vai se fincar nos Estados Unidos na Copa do Mundo com as novas contratações. Mas olha, eu O falo Wallace sério. do Flamengo fez isso uma vez com o Vasco, não deu verdade, certo não. deu- Não fica deu bandeira problema. não. Eu tô Fala. ficando curioso com esses jogos do Botafogo. Botafogo vai vir, meu irmão. Não, ó. cara, o PSG ainda é muito favorito. Pô, pelo que o calma, Bandeira tá calma. falando, eu tô, pô, Calma, Raíza, calma. Olha a humildade, Raíza. Mas O a PSG é muito tô com favorito. medo do Botafogo. Não, eu tô com medo do também, Botafogo. Bom, eu já tenho motivo suficiente pra ter medo. É verdade, atualmente. Eu não sei mais o que dizer do Botafogo. Atualmente, mas é legal ver o movimento do Botafogo no mercado agora, nesta janela, lembrando que essa é a janela para a Copa do Mundo e ainda tem a janela maior a partir de julho, que vai até setembro, mas o Botafogo fez ótimas movimentações. O Montoro hoje entrou no bid, já está regularizado, e o Arthur Cabral também, que foi anunciado ontem à noite pelo Botafogo, vai direto de Portugal para os Estados Unidos. Muito bom centroavante. Desde quando estreou na Europa, e ele jogou na nossa Suíça, né, lá pelo Basel, ele jogou pela Fiorentina na Itália e jogou também agora no Benfica. Desde que estreou na Europa, se bem me lembro, em 2017, ele é o brasileiro que tem mais gols no velho continente. Fez 102 gols lá na Europa, o Arthur Cabral, 27 anos. O Benfica lançou hoje um documento detalhando toda a operação de venda do Arthur Cabral para o Botafogo, uma operação que pode chegar a 15 milhões de euros, parte de 12 milhões de euros, mas aí com bonificação, questão de cláusula de solidariedade, pode chegar a 15 milhões de euros. Uma boa contratação do Botafogo. E antes de falarmos a respeito do Joaquim Correa, eu até falei hoje lá no meu canal, canal apenas sobre o Botafogo, porque
Com o Igor Jesus na Copa do Mundo, o Renato Paiva tem como jogar no 4-4-2 que ele vinha utilizando aqui, porque vai ter o Igor Jesus, que estava jogando um pouco mais recuado, e o Arthur Cabral. E depois da Copa do Mundo, ele não teria essa possibilidade. O Igor Jesus já assinou com o Nottingham Forest, ele teria só o Arthur Cabral. E aí o que acontece? Hoje, o Fabrício Romano informa que o Joaquim Correia, segundo atacante, assinou contrato com o Botafogo por 2 anos e meio. Ou seja, mesmo após a Copa do Mundo, na Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, o técnico vai poder jogar no 4-4-2 com o Joaquim Correia e o Arthur Cabral e não deve parar por aí. Para a Copa do Mundo é muito difícil ainda, só que se o Botafogo amanhã, de alguma forma, conseguir concretizar a negociação com ponta direita, eu não vou me surpreender, não estou falando que está perto, mas se acontecer eu não vou me surpreender. E se não acontecer, a ideia é ter pelo menos um ponta direita para a próxima janela. E aí as movimentações vão depender das possíveis saídas, porque o Botafogo contratou o zagueiro agora, o Caio Pantaleão, mas o Jair pode ser que saia. Aí vai ser aquela observação para ver se vale a pena contratar um 5º zagueiro ou não para o elenco. Aí o Botafogo tem o Marçal e o Alex Telles. O cuiabano pode ser que saia, então o Botafogo vai observar um lateral esquerdo. As movimentações vindouras vão depender muito das possíveis saídas de jogadores importantes para o Botafogo. E para a Copa do Mundo, Ilan, muito legal ver a personalidade dos jogadores. Ontem, a torcida fez uma festa lindíssima no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no Galeão. Os jogadores conversaram com os torcedores, conversaram com a imprensa. O Renato Aerofogo, Paiva também. Aerofogo, teve um aerofogo bem legal, bem bonito. Olha lá as imagens aí. A galera foi lá, sim. E os jogadores, né, o Alex Telles, por exemplo, falou... Você foi lá, Bandeira? Não, não fui. Não foi? Não pude ir ontem. Levaram bandeiras lá, mas nenhuma delas... Eu tô vendo uma bandeira ali. Bandeiras lá era nenhuma. O Airfire. Foi o Airfire. O Botafogo chegou hoje, depois de 13 horas de viagem a Los Angeles, depois dessa festa, o Telles falou, lateral esquerdo. O grupo também é muito forte, porque tem o Botafogo. Não vamos passear. Então tem Atlético de Madrid... PSG e o Botafogo. Pô, mas eu acho também, falando seríssimo aqui. Sério, claro, o Atlético de Madrid e o PSG são favoritos. Cara, mas o Botafogo é um time forte hoje. É um time forte. O Botafogo é campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Na teoria, não tá no nível desses times europeus. Exatamente. Mas, cara, os caras não vão poder piscar com o Botafogo. Não vão poder, eles não devem nem conhecer direito o Botafogo, né? Então, assim, eles não vão poder piscar com o Botafogo jogando bem. Eu já vi o Botafogo jogar bem esse ano umas 4 ou 5 vezes. Jogando bem é um time perigoso. E é um jogo. A gente não tá falando de pontos corridos. Não são 38 rodadas enfrentando PSG e Atlético de Madrid. É um jogo. Se naquele dia o Botafogo estiver muito bem e o PSG estiver entrar meio achando que já ganhou, sei lá, né? Fim de temporada dos europeus e verão nos Estados Unidos. Né? É muito difícil para eles. Agora é diferente. O brasileiro sempre chega em fim de temporada para jogar lá no Oriente Médio ou no Japão. E agora não, no meio da temporada dos brasileiros, sul-americanos, final da temporada dos europeus. E aí, Ilan, ontem o Seattle, o primeiro adversário do Botafogo, entrou em campo. A galera ficou muito animada, porque o Seattle perdeu por 3-0 pro Vancouver Whitecaps. Uau! Só que tem... Eu vi. Vancouver Whitecaps. Você nem sabia que existia. Era miau. Whitecaps. Só que tem detalhes aí, tem peculiaridades. Tudo bem, o Seattle estava com uma defesa, no mínimo esquisita, mal montada, desorganizada, perdia por 1-0. Quando aos 8 minutos do segundo tempo, o jogador do Whitecaps ia entrar em diagonal na área e foi puxado. Aí o defensor do Seattle foi expulso. 2 minutos depois, outro jogador do Whitecaps ia entrar na área e foi derrubado. Aí mais um expulso. Aí ficou 11-9. Mas 2 faltas fora da área. 2 faltas fora da área. Pra expulsão já tava 0-0? Tava 0-0? Tava 1-0 pro Whitecaps. Aí os caras tiveram 2 expulsos. Aí os caras tiveram 2 expulsos. 11-9. Aí 11-9, aí um gol de fora da área. Pode acontecer. Pode acontecer. O PSG ter 2 expulsos. A gente já sabe, então, que os jogadores do Whitecaps... não são do Seattle. O do Seattle não, são do Seattle foram expulsos. O do Whitecaps... O Whitecaps venceram. Sim, vai o Whitecaps. Os do Seattle, então eles gostam de puxar o jogador na entrada da área ali, né? Não são muito bons de apostar corrida, não. Olha a estratégia aí. Olha aí, um errou o tempo da bola e puxou, e o outro meio que tropeçou e deu uma banda no atacante. Mas velocidade. A gente tem que saber se o Varfire embarcou também, né? Tomara. Aí depois fizeram 3-0 e o último gol
foi o João Paulo, ex-Botafogo, que tá no Seattle, vai enfrentar a gente, gosta muito do clube. Ele fez um pênalti, ele entrou e fez um pênalti. Hein? Cuidado com a lei do ex. Ele fez um pênalti pra treinar o pênalti que ele vai fazer contra João o Botafogo. Paulo, João Paulo, que botava a touca, bom jogava jogador, muito, bom muito jogador. bom. Tu viu o jogo do Olha Seattle? ali Ou você do só ex. viu? Todo não, vi parte do jogo. Não É deu pra muito ver ruim o tudo. Seattle, não é muito ruim? Não é muito não ruim, era pra não, ser cara. muito ruim, não, É né? peculiaridades, as expulsões. Aconteceu isso. Mas é um time... Também não é um timaço. Dá pro Botafogo vencer. Dá time pro Botafogo americano. vencer. Esse jogo foi em Seattle ou foi fora de casa? Foi fora. Foi em fora. Vancouver, no Canadá, né? No Eu caso. tava vendo aqui, o PSG nessa temporada empatou com o Stade Reims, empatou com o Nice, perdeu para o Atlético de Madrid, inclusive. Aí. Só vendo alguns... empatou com o Auxerre, empatou com o Nantes, perdeu para o Strasbourg. Engrenou depois, né? Na própria Champions engrenou depois. Então eu falo assim, é óbvio que o PSG é Começou favorito, o rateando. Atlético de Madrid, mas, cara, um jogo... E o jogo é um jogo. Botafogo, se passar, digamos que passa em segundo lugar, deve pegar o Palmeiras na próxima fase ou o Porto, né? Palmeiras do Porto. Não, mas passar de um grupo que tem PSG e Atlético de Madrid, Sim. pode vir o Porto, meu amigo. Meu amigo. Na moral, E o Palmeiras, que dos brasileiros, eu acho seguro afirmar que é o que tem mais chance de passar em primeiro, né? Não sei nem se os outros vão passar de fase, o próprio Palmeiras, a gente não sabe de nada. Sim. Mas o que tem mais chance de passar em primeiro, talvez o único que tem chance real, o Flamengo acho que tem alguma chance, o Flamengo também é um time muito bom. E o Botafogo só se surpreender muito, né, passar em primeiro. Não. O Fluminense não vai passar, esquece. Em primeiro, esquece. Mas o Palmeiras é o que tem mais chance de passar em Em primeiro. segundo passa? Acho que tem chance. O Fluminense tem segundo? obrigação, na minha opinião, de passar em segundo, mas eu acho que é muito mais difícil do que estão imaginando. Borussia e quem? Borussia, o Sam e Mamelodi Sundowns, que é um time que corre pra chuchu, o Sam corre pra chuchu, e o Fluminense vai chegar naquele ritmo. E o Ganso lá, aqui, ó, e o Ganso distribuindo. ali, ó. Aqui, ó. Quem corre a bola, quem corre a bola. Quem corre a bola. Quando o coreano passar correndo o Ganso, olhar, o cara já tá dentro do gol, cara. E o Soteldo aqui escolhendo. Volto nessa? Não, nessa eu não vou voltar. Vou voltar Agora na faz próxima. mais sentido a contratação do Soteldo. Mas, ó, o Palmeiras, sim, se ele chegar lá, o Soteldo vai ter que embarcar agora jato, né, enfim. Mas o Palmeiras, que é o único time brasileiro que tem chance real, digamos assim, sendo realista, de passar em primeiro, ou que tem mais chance de passar em primeiro, passando em primeiro, o melhor cenário pra ele é o Botafogo se classificar, né? Porque senão ele vai pegar ou o Atlético de Madrid ou o PSG. Pra ficar pelo caminho passando menos vergonha. Igual foi na Mas Libertadores. é melhor cair, sinceramente, num campeonato desse é melhor você cair pro europeu do que pro outro brasileiro. Lógico, claro. Não, aí perde pra um brasileiro, igual o Vasco no Mundial de 2000, perdeu o final pro Corinthians. Pô, mete 3 no Manchester e perde pro Corinthians a final. Mas é melhor cair pro europeu na primeira fase ou cair pro Palmeiras nas oitavas? Melhor cair nas oitavas. Bota um dinheirinho Todo mundo quer passar, né? Acho que quer se divertir um pouquinho. Você falou da correria do Soteldo aí, o Joaquim Correa, o argentino que estava na Inter de Milão, ele já tá no Rio também nessa correria. Chegou, foi recepcionado pelo Carly, que trabalha no Botafogo, ex-zagueiro, um dos ídolos da torcida, e já vai viajar também para os Estados Já tomou Unidos. um carrinho do pra Carly integrar o grupo, já vai se direto. ambientar. Cara, o Botafogo, né? John Textor tá no mercado e traz jogadores. Ele gosta de trazer uns jogadores meio diferentes, assim, né? Vai atrás de uns caras meio diferentes. O Bandeira tá todo orgulhoso ali, ó. Tá assim, todo. Olha lá, a cara dele. Tá todo grandão, orgulhoso. tá grandão. Sorriso largo. Flag Tá is grandão, very tá proud. grandão, tá Very grandão. proud flag. Aquele, né? Orgulhoso, todo orgulhoso. Feliz com as contratações, mas tem que demonstrar dentro de campo, né? É muito complicado essa questão de rotação, por exemplo, quando você perde um jogador importante. Eu gosto do Arthur Cabral, acho ele um ótimo atacante, acho o Igor Jesus melhor, tá? Do que o Arthur Cabral hoje. Mas o Arthur Cabral é bom de bola e eu acho que o grande segredo pro Paiva vai ser como ele vai conseguir encaixar esses jogadores de forma rápida, né? Porque quando você perde um jogador que já está adaptado, que já está adaptado a tudo, ao clube, à torcida, ao sistema de jogo, ao trabalho do treinador e etc. E entra outro jogador, por mais qualidades que esse jogador tenha, que está chegando, nem sempre a adaptação vai ser rápida. Ainda mais jogadores de fora do país, né? Um exemplo é o Santi Rodrigues. Eu conversei muito com várias pessoas que cobriam a MLS, todos me falavam, olha, o Santi Rodrigues é um jogador de muita qualidade, ele é muito bom, mas ele chega e não se adapta de imediato. Ele precisa de um período de adaptação. O Almada não, o Almada já chegou se adaptando muito rápido, né? Foi um processo rápido do Almada. Então, existe essa questão no futebol, né? Você não tem como cravar que esse jogador vai chegar e vai se adaptar muito rápido. Eu acho que aí é que tá o
o X da questão para o Paiva e para o próprio Botafogo nessas trocas. Sobre o Cuiabano, eu vi o Bandeira falando, né? Recentemente eu conversei com uma pessoa que trabalha com o Cuiabano e essa pessoa me disse o seguinte: Raíza, a proposta que o Brighton fez para o Cuiabano, financeiramente, ela é muito melhor do que a proposta que ele recebeu do Nottingham Forest. Para o Botafogo, era melhor a oferta do Nottingham Forest. Mas para o Cuiabano, né, a parte salarial, toda essa parte oferecida para o jogador, era melhor a do Brighton. E a informação que eu tenho é que ele quer se transferir para lá. Então, assim, depois da Copa do Mundo dos Clubes, eles têm a promessa de que eles farão uma nova oferta pelo Cuiabano. E aí vai ficar, obviamente, nas mãos do Botafogo, até porque o Botafogo teve uma oferta melhor do Nottingham Forest, então é uma questão ali também de ajuste entre as partes para ver se vai ficar legal para os dois lados, né, Fabiano? Exatamente, até porque com o Nottingham nesse pacote já tem o Igor Jesus assinado, é a possibilidade do Cuiabano e do Jair, tem mais negociações acontecendo, até que podem envolver categoria de base, investimento para a categoria de base depois, o Botafogo se alinhando com o Nottingham para entrar no mercado europeu de uma outra forma também, tem mais coisa que só os jogadores. O Textor com o Mariachi, né? É uma parceria de bilionário, né? Por isso também, além dos valores, tem mais coisa envolvida. Claro que não vai haver um grande problema entre os dois se o Cuiabano não for para o Nottingham, mas faz parte de um pacote interessante para as duas partes. E quem cuida do grupo do Marinax é o do Gaspar, né? Ex-Arsenal, que é brasileiro, então tem esse contato já no mercado brasileiro. E quem é muito próximo deles é o Juliano Bertolucci, né? Que é um dos grandes empresários aí do futebol mundial, um cara muito próximo do Mariachi, né? Muito próximo realmente, participa de todas essas conversas aí, de todas essas negociações. O Bertolucci tá no meio aí. Bom, para mim, a janela mais pesada de contratações dos clubes que estão indo para a Copa do Mundo é a do Botafogo. Muito bem, o Botafogo tem pedreira, né? Tem Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid que se enfrentam nessa primeira rodada. O Botafogo já está nos Estados Unidos e com uma das novidades, o Arthur Cabral. Então teremos 2 Arthurs no Botafogo. O técnico Renato Paiva tem um recado sobre o atacante. O Cícero Melo conta pra gente. Olá, fã de esportes. O Botafogo já se encontra na cidade de Santa Bárbara, nos Estados Unidos. O voo fretado deste domingo à noite foi para Los Angeles e de lá de ônibus, 150 quilômetros de distância, o Botafogo foi para o seu QG, Santa Bárbara, onde vai ficar se preparando e treinando para a estreia no Mundial de Clubes no Grupo B. O Botafogo, que já tem mais um grande reforço anunciado oficialmente pela diretoria alvinegra. Arthur Cabral, atacante de 27 anos de idade, vai ser o substituto do Igor Jesus, que foi negociado para o futebol da Europa. Arthur Cabral era do Benfica de Portugal e custou 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais para o Botafogo. O contrato dele será de 3 anos e meio até o final de 2028 e ele vai vestir a camisa de número 98 no Botafogo. O Arthur é um finalizador, é um homem da área, é um homem que sabe, ninguém vai o ensinar a mexer-se na área, é daqueles jogadores que as pessoas dizem assim, porra, a bola cai sempre onde ele está é sempre onde a bola cai, que é uma coisa diferente. Portanto, tem características que eu gosto muito, mas vou já deixar um aviso, um conselho, um aviso, um alerta, como queiram. Não é um substituto do Igor Jesus, não tem nada a ver com o Igor Jesus. Tem algumas características parecidas, mas não é outro Igor Jesus, como o Arthur não era outra Almada ou outro Luís Henrique e o Santo e outra Almada, entenderam? Sim, entendemos. E também trabalhará com outro atacante confirmado, Joaquim Correa, argentino. Já estava tudo certo com o jogador, faltava o acordo com a Inter de Milão. Tudo certo, mais um jogador. Então, se juntam esses dois ao elenco, assim como o Álvaro Montoro, o argentino que a gente noticiou na semana passada. 3 caras novas no fogão, então. Então é isso, pessoal. Antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, né, para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão 2.0, o 1.0, o principal tá parado, já avisei a vocês. Fiz uma live aqui. Uma live lá também no principal. O canal levou o 3º strike e em 7 dias, se eu não conseguir reverter a punição, ele será apagado para sempre. Consegui contato com o dono da foto que me gerou esse 3º strike
e ele só aceita retirar o strike mediante um pagamento de uma multa por uso indevido da imagem dele. Não dele em si, pessoa, mas da foto que ele tirou, que eu nem sei qual é a foto. Deve ser do Rinestrosa colombiano, que ele é colombiano também. E ele me cobrou $200 a multa. Eu não tenho esse dinheiro, consegui negociar com ele, baixar. Chora daqui, chora dali, negocia, cai, sobe. Consegui baixar para $125, que dá uns R$700 aproximadamente. Então, quem puder, gente, ó, ali em cima, lá em cima, em amarelo, rafoguense10@gmail.com é o nosso Pix. Aqui embaixo, na descrição, vai ter o nosso e-mail do Pix também, pra você copiar e colar. No comentário fixado, também vai ter o nosso Pix, quem quiser copiar e colar e mandar lá uma contribuição. Se cada um que assiste os vídeos aqui mandar R$1, R$2, a gente paga essa multa aí com sobras, tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Eu tenho que resolver isso até sábado, para pagar ele até sábado, porque ainda demora um dia para o processo de retirar o strike acontecer. E aí tem que ser até domingo, porque na segunda-feira que vem o canal some. Então tem que ser feito o pagamento até sábado, para que no máximo até domingo o processo de retirar o strike tenha sido concluído e a gente salva o canal reserva, o canal principal, quer dizer, que é o meu ganha-pão, né? Esse aqui monetizou agora, mas ainda está muito engatinhando ainda a monetização, essas coisas todo o alcance. Então, se aquele canal sumir, eu vou ficar aí no mínimo, sei lá, um mês sem nenhum tipo de receita para pagar as contas aqui em casa. Então, essa é a enrolação toda que eu fiz aqui. É só para pedir vocês, quem puder aí, um Pix rapidinho, pô, R$1, R$2, sério, 50 centavos. Se cada um der 50 centavos aqui, a gente consegue pagar essa multa tranquilo e salvar o nosso canal, tá? Sei que custa nosso conteúdo, custa nosso trabalho, dá essa moral pra gente aí, tá bom? Essa é a hora de valorizar o nosso trabalho. Ó, pessoal, aqui em cima tem Live Pix também. O ideal é o Pix, mas se puder fazer o Live Pix também, você pode mandar mensagem pelo Live Pix, escaneia o QR Code e manda por lá, né? Ou então o Superchat. Também não é o ideal, porque eu perco uma partezinha do Superchat pro YouTube, assim como o Live Pix eu perco uma partezinha também. Mas o jeito que você puder ajudar, como você puder ajudar, já será bem-vindo. Por Pix, Live Pix ou por Superchat, tanto faz, tá bom? Ó, fico por aqui, tamo junto sempre. Tem mais conteúdo daqui a pouco, tá? Partiu, até o próximo vídeo, valeu!